Oi, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos os amigos e irmãos em Cristo. Passando por aqui para gravar mais um Reflita e Compartilhe. O tema de hoje é o Espírito de Cristo, baseado em Romanos, capítulo 8, versículo 9, que diz assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Cristo, ele esteve aqui e ele chamou 12 homens e ele quis demonstrar que era possível, na prática, não praticar algumas coisas que os homens anteriormente praticavam. E ele quis ensinar ao homem ter amor, ter decência, ter caráter, personalidade, para que o dom de Deus fluísse através desses homens. E ele fez isso na prática. Quando Jesus foi preso, os sacerdotes buscaram em Jesus alguma coisa que pudesse incriminá-lo, mas não achou, porque a vida de Jesus era como se fosse um livro aberto, nada tinha a esconder. E aqueles discípulos, eles aprenderam com Jesus. É claro que um deles o traiu, o outro negou, mas significa que a imperfeição do homem, melhor dizendo, ela vem desde a sua natureza, desde a sua nascença, e a transformação só acontece através de Jesus. Se de fato se deixar Jesus libertar. No contrário, por si só, ninguém consegue uma mudança de caráter, de personalidade. Porque o príncipe desse mundo, ele está aqui para poder atrair as pessoas para o mal. Esse é o objetivo dele, atrair as pessoas para o mal. Ou seja, Cristo, ele queria que a mudança acontecesse de dentro para fora, não de fora para dentro, como é comum a gente ver. Aliás, Jesus já refutava isso em relação aos fariseus. Jesus dizia aos fariseus o seguinte, aliás, para os fariseus, ele aconselhava as pessoas a fazer tudo que eles mandassem, mas não fizessem o que eles faziam, porque eles não eram dignos de ser exemplo para ninguém. Então essa mudança que acontece de dentro para fora é uma mudança transformadora. Em Romanos 12:2, o apóstolo Paulo, ele aconselha as pessoas a não se conformar com este mundo, mas que seja transformado pela renovação da sua mente. Ou seja, é a mudança, é a transformação da mente que leva as pessoas a mudarem. Não porque as pessoas querem que se mude, mas porque elas entenderam que Cristo é libertador e que Cristo, ele quer da gente uma transformação. Jesus, uma certa feita, disse que era impossível se colocar remendo novo em roupa velha. Não daria certo. Por quê? Porque o remendo novo iria abrir ainda mais aquele buraco na roupa velha, porque não combina. Ou seja, Jesus, ele estava dizendo que é preciso uma total mudança, e uma mudança que ocorra de dentro para fora. Em Tiago, no capítulo 1, no versículo 17, diz assim: toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, toda a boa dádiva, todo o dom que temos, não é nosso. A nossa natureza, por si só, ela é má. É uma natureza perversa. Mas aquilo que a gente tem de bom vem de Deus. É Ele que nos transforma, é Ele que nos muda. E a gente precisa entender isso, para cada vez a gente se aproximar
de Deus. A gente não deixar que esse mundo, o príncipe desse mundo, nos molde conforme a sua vontade, mas que nós sejamos moldados conforme a vontade de Deus. Lá em Jeremias, no capítulo 18, há uma história onde Deus pede para que Jeremias vá à casa do oleiro. E ali ele viu o homem fazendo um vaso de barro. E de repente aquele vaso se quebrou na sua mão, se estragou na sua mão. Mas aquele homem não jogou aquele barro fora, não lançou fora aquele barro. Ele simplesmente moldou novamente e aquele barro se tornou um vaso conforme a sua vontade. Então, eu e você somos um vaso nas mãos de Deus. Aliás, literalmente nós somos um vaso de barro, porque nós viemos do barro, o que diz lá em Gênesis. Deus nos criou do barro. Então, literalmente, nós somos um vaso de barro. Então, nós somos moldados segundo a vontade de Deus. É claro que para isso a gente precisa deixar que ele participe da minha vida e da sua, porque ele não é um invasor. Ele não vai invadir a minha vida e a sua para tentar nos mudar. Mas à medida que a gente deixe que isso aconteça, com certeza